Olá pessoal, eu sou a Aline Rogério, professora de costura criativa, e no vídeo de hoje eu trago para vocês uma versão simplificada da bolsa Lisboa. A aula do vídeo de hoje é essa daqui, uma bolsa simples, maletinha fácil, que iniciante consegue fazer. Se você não conhece ou ainda não assistiu a aula da bolsa Lisboa, ela é essa daqui, olha. É a maleta de mão e ela é com fole, tá? O que gera uma certa dificuldade para quem está iniciando. Então, as meninas, minhas seguidoras, pediram para mim estar aí simplificando, né, que queria fazer, mas que não conseguia, né, não estava dando certo, ou tinha medo ainda porque tá no início. Então aí, olha só, essa aqui é sem fole, né, um modelo mais simples. Olha as duas. A diferença, ó, então, o fole, né, essa tem e essa da aula de hoje não tem. Se você quiser assistir essa aula aqui, ó, que eu estou mostrando, eu vou deixar o link aqui na descrição para você acessar, tá? Então, no vídeo de hoje, vou ensinar você a fazer ela nesse modelo simplificado com molde gratuito, tá bom? Antes da gente ir para a aula, quero aproveitar e convidar você aí que gosta de costura criativa, se gosta das minhas aulas, a vir ser aluna do meu clube VIP. É um clube onde eu posto aulas exclusivas para as alunas, uma aula nova por semana, né, uma peça nova por semana. A gente tem lives tira dúvidas uma vez no mês e mentoria, reunião no Zoom também uma vez por mês, eu de pertinho com as minhas alunas. Então, se você ainda não faz parte do clube, tá por um valor excelente, vou deixar o link aqui na descrição, você clica no link e venha ser aluna VIP também, tá certo? Então, bora lá pro passo a passo aprender a fazer essa bolsinha linda. Pessoal, então para fazer essa peça, a primeira coisa que vocês vão fazer é baixar o molde. O link vai estar aqui na descrição para vocês baixarem, tá? É um arquivo em PDF. E aí vocês vão imprimir da forma padrão ou tamanho real. Essa é a configuração que precisa estar para você imprimir o seu molde e ele sair na medida certa, tá? E aí a gente vai começar, então, depois que você imprimiu o seu molde, recortou os desenhos, vamos começar a cortar o material, tá? O molde do corpo, gente, ele é dividido em duas partes, são essas partes aqui. No molde que vocês vão baixar, vai estar escrito tudo certinho aqui, ó, parte 1, parte 2, e aqui na parte 1 vai estar escrito unir com parte 2, que é o quê? Simplesmente vocês encostarem uma pontinha na outra, com o auxílio de uma fita, bem certinho, só encostou, a gente vai unir essas duas partes para ter, então, o molde da parte do corpo, né? Porque é um tamanho grande, não coube numa folha, então o molde ele vai ficar assim, tá? Depois que vocês unirem. E aí, este molde, este desenho do corpo, nós vamos cortar nos seguintes materiais. Aqui eu cortei 2 vezes no tecido principal, tô usando aqui um tecido digital, tricoline, 100% algodão, lindo, né, gente? Maravilhoso. 2 vezes no tecido digital, tecido de sua preferência, né? 2 vezes aqui no tecido de forro, também tô usando o tricoline, aqui eu tô usando um poá, que é aquelas bolinhas brancas, então 2 vezes. E 2 vezes na manta, eu tô usando a manta R2, tá? Pra deixar a bolsa mais durinha. Aqui pra adiantar, já peguei o tecido principal, as duas partes, coloquei sobre a manta, ó. Passei o ferro e passei uma costurinha em toda a volta, tá? Então, isso é os cortes que nós vamos fazer do corpo. E aí, depois tem o bolso. No molde de vocês, vai ter aqui uma linha escrito bem certinho, ó, dobra do bolso. Vocês vão dobrar. E aqui a gente vai ter o desenho do molde do bolso. E vai ser isso aqui que a gente vai usar pra cortar o material, tá? Eu vou usar, pra dar um detalhe, um destaque legal, o jeans matelaçado, ele já é estruturado, tá? Então, eu só cortei uma vez dele, não preciso colocar manta, e cortei uma vez no forro, tecido de forro também. Se você não tiver esse jeans e for fazer com tecido mesmo, você vai cortar uma vez no tecido principal, uma vez na manta e uma vez no tecido de forro, vai estruturar o tecido principal na manta e aí você vai chegar nesse mesmo resultado aqui, tá bom? Eu vou usar aqui, então, esse jeans matelaçado. E aí, por último, nós vamos cortar a aba, tá? Que também tem no molde esse desenho aqui. Você vai cortar a aba 2 vezes no tecido, uma vez também na manta. Uma das vezes do tecido coloquei sobre a manta, passei uma costurinha em volta e é isso, tá bom? Aí a gente vai precisar aqui de um pedaço de zíper. Eu estou com
38 centímetros de zíper, um cursor, que eu vou usar esse cursor de coraçãozinho, né, pra combinar com o meu tecido. E aqui, gente, 2 cortes de alça. A alça pode ser 20 milímetros ou 30 milímetros, fica a critério de vocês, tá? Aqui eu tenho 30 centímetros, é uma alça para bolsa de mão, tá bom? Se vocês quiserem fazer para carregar no ombro, por exemplo, aí você tem que aumentar, pode usar 45 centímetros para carregar no ombro, tá? Para bolsa de ombro. Aqui, como é bolsa de mão, então 2 vezes 30 centímetros, certo? E de material é isso que a gente vai precisar. Temos o kit de materiais no site com essa estampa linda, maravilhosa. Olha só que luxo que tá esse kit, gente. Olha o que vai no kit de materiais. Tecido principal, tecido de forro, a manta R2, o jeans, que dá pra vocês fazerem o bolso, o tamanho certinho, tá? A alça, zíper, cursor e o molde impresso, tá bom? O molde, o desenho do molde vai impresso aqui dentro do pacotinho pra você... É só recortar e fazer a sua peça, tá? Cada kit desse dá pra fazer uma bolsa e uma mini bolsinha, que também vai ter aula aqui no meu canal pra fazer o kit com essa bolsa aqui. Então, os materiais dá pra fazer, tá bom? Tem o material com essa estampa de coração, todos são digitais, tá, gente? Tem esse, olha que coisa mais linda, coisa mais rica essa estampa. Também vai com o jeans, tá? Todos os materiais que precisa. A única coisa que não vai, gente, é o botão, tá? Que aí a gente vai precisar de um botãozinho pra colocar na aba. E tem esse modelo pra quem ama mandala, tá certo? Como que faz pra você comprar o seu kit de materiais? Acessa o meu site www.alinerogerio.com.br. O link vai ficar aqui na descrição pra vocês. Clica no link e aí você vai lá garantir o seu kit de materiais. Como esse vídeo vai ficar aqui no meu YouTube, né, por bastante tempo, então, se você estiver assistindo esse vídeo e já tiver um tempo bom que a gente postou, pode ser que não tenha mais esse kit de materiais, tá, gente? Os kits de materiais, eu crio eles, né, eu monto eles quando eu faço o vídeo e quando acaba ele em estoque, geralmente eu não reponho, tá bom? Então, só avisando aí pra quem estiver assistindo esse vídeo, tipo, 5 meses depois, 1 ano depois, tá certo? Vocês podem usar o cupom de desconto dessa aula, pode ser Bolsa Lisboa, tá? Tudo junto em minúsculo pra você ter 5% de desconto lá no site. Gente, então vamos começar a costurar. Aqui eu vou começar pela alça. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma costura, um detalhe aqui nessa alça. Eu vou pegar uma régua ou uma fita métrica, da beiradinha pra cima, a gente vai marcar 5 centímetros, ó. Do lado de cá, a mesma coisa, 5 centímetros, faço um risco. Desse lado aqui eu já fiz, tá vendo? E o que nós vamos fazer? Nós vamos dobrar a nossa alça e vou passar uma costura dessa marcação de 5 centímetros aqui na beiradinha até chegar na outra marcação, pra ela ficar mais anatômica, um modelinho assim mais fácil da pegada, né? Então eu venho aqui e vou passar então a costura, dar retrocesso no começo e no final. Eu tô usando a alça chique, aquela chique especial, tá? Mas você pode usar a alça que você tem acesso, a aula de nylon, poliéster. Aqui vocês, se não tiver, pode fazer de tecido, tá? E aqui, então, a gente vai juntando as pontinhas da alça e vai fazendo a costurinha. Ela ficou assim. Aqui essa parte que fica aberta é pra gente poder posicionar na bolsa. Esses dias que eu usei, ele apaga depois com o calor do ferro, então não use nada permanente pra riscar, tá? Porque senão vai ficar visível. Então, as minhas duas alças preparadas, eu vou deixar do ladinho aqui pra gente prosseguir com o restante dos materiais, tá? Aqui eu já tô com a aba engatilhada, né? Já tá aqui na mesa. O que eu vou fazer? Tecido principal aqui está na manta, vou colocar estampa de frente com estampa. Pode alfinetar, colocar prendedor em toda a volta e eu vou passar uma costura com um pé de máquina nas partes arredondadas. Essa parte reta eu não costuro porque vai ser por aqui que eu vou desvirar a peça. Então, gente, passei a costura, tá? Se você tiver uma tesoura de picotar, você pode cortar as beiradinhas. Eu tenho essa aqui, ó, ela nem é de picotar, ela é
scallop, que chama, que ela é aquelas ondinhas, sabe? Mas ela também ajuda pra não ficar a beiradinha aqui enrugada. Ah, Aline, não tem esse tipo de tesoura. Então, o que você pode fazer? Você vem com a sua tesoura normal, né? E aí, você vai dando pequenos piques aqui nessa parte arredondada. Cuidado pra não pegar na costura, pra quando a gente desvirar, ficar uma curvinha bem legal, tá? Então, aí, aqui a gente pode virar pro lado direito. Acerta bem aqui, ó, as curvinhas. E vamos passar uma costurinha. Se quiser, gente, vai no ferro de passar, passa o ferro, deixa bem arrumadinho aqui, tá? E aí, eu vou passar uma costurinha de meio pé de máquina aqui em toda a volta. E agora, eu posso passar uma costura na parte reta, tá? Vamos lá. Eu não falei no começo do vídeo, mas a máquina que eu estou usando é a Jack A4. Uma máquina industrial. Ela dá certo também pra iniciante, porque ela tem controlador de velocidade, tá? Então, ela costura bem devagarzinho também. Se você quiser comprar máquina, precisa fazer um orçamento, né? Fica aí com medo, com receio de comprar pela internet. Eu deixo aqui a indicação do meu parceiro, Maurício Armindo. A gente tem uma parceria já há 3 anos. Eu sempre indico ele porque confio no trabalho, tá? Então, vocês podem entrar em contato e comprar tranquilamente qualquer modelo de máquina de costura. Ele vende bastante modelos, certo? Você pode fazer sua compra lá. Costura e Bordados Limeira, tá bom? O dono de lá é o Maurício Armindo. Procure no Instagram, tem o site dele. E aqui na descrição também tem o site, Instagram, tem o contato dele. Comprando com ele, dizendo que foi minha indicação, Aline Rogério, qualquer modelo de máquina, você ganha 5 dos meus projetos de aulas pagas, tá? Então, como é que você faz? Faz sua compra e aí fala com o vendedor, né? Com a pessoa que você tiver em contato lá da loja. Fala assim, ó, é indicação da Aline Rogério. Passa o contato dela pra mim pegar meus 5 projetos de videoaulas de brinde. Aí eles vão passar meu contato, tá certo? Aqui, gente, passei a costurinha então da volta. Tô só refilando a beiradinha de manta que ficou aparente aqui. Aqui, olha, eu já vou dobrar ao meio a minha aba. Nessa parte reta, eu vou dar um pique pequenininho aqui pra marcar o meio, pra na hora que eu for costurar no corpo, tá? Agora a gente vem pro bolso. Aqui eu tô usando esse jeans pra dar um detalhe bem legal na peça. Ele vai no kit de materiais, tá, gente? Pra quem comprar o kit vai poder usar o jeans. Se você não tem acesso a esse jeans já matelaçado, você pode fazer. Você pode comprar na loja jeans, estrutura na manta, aqui ele tá na manta e TNT. E aí, você faz as costurinhas retas com a linha da cor que você quiser. Essa aqui é pink, ó. Fica muito bonitinho, tá? Aqui agora, a gente vai pegar o tecido do forro do bolso e colocar estampa, no caso, de frente com estampa. Bem certinho. Vou passar aqui na parte reta uma costura com um pé de máquina. Passei essa costura aqui, eu vou virar pro lado avesso, né? Olha, o forrinho fica pra trás. Aqui eu puxo, tá vendo? Pro forrinho ficar todo pra trás e aqui fica bem certinho pra não ficar aparecendo tecido. E vou vir costurando aqui na beiradinha pra manter esse tecido pra baixo, porque se eu não passar essa costura, o tecido fica assim, tá? Então, coloca o tecidinho pra baixo e... Passei a costura, gente, aqui, ó, eu vou passar a costurinha na beiradinha em volta só pra segurar a parte principal do bolso com o forro, tá? Pronto, aqui ficou um excesso de tecidinho, depois eu tiro. Vou pegar uma das partes do corpo, tecido do corpo. Vou ter que tirar essa beiradinha aqui agora, porque senão... ela pode me dar trabalho na hora de costurar. Então, aqui, ó, teve um excesso de forro, né? Estou tirando. Pronto. E olha que lindo, gente.
A gente vai alinhar bem aqui o bolso com as curvinhas, que elas têm, esse molde tem a curvinha aqui embaixo, né? Então, a gente alinha bem, coloca prendedor em volta, tá? Ou alfinete, e passa uma costurinha na beiradinha em toda a volta pra segurar esse bolso. Então, gente, ó, costurei o bolso. Agora aqui a gente vai dobrar essa peça, essa parte ao meio, juntando bem certinho aqui em cima, pontinha com pontinha. Eu vou dar um pique aqui em cima, é um pique pequenininho, porque é exatamente onde a gente vai costurar a nossa aba, tá? Então, aqui a gente vai juntar o pique que nós fizemos na aba com o pique do corpo. Coloca o prendedorzinho aqui. E vamos passar uma costura reta bem na beiradinha, só pra segurar mesmo essa aba aqui no corpo. Então, olha só, aba fixada. Agora, a gente vai colocar as alças, tá? Então, aqui temos as nossas alças. A gente vai posicionar ela nessa posição, tá? Ela é posicionada assim, pra quando a gente virar a peça, né, ela poder levantar. Então, na verdade, é assim, isso. Assim, ó. Nessa posição. Eu vou posicionar aqui e passo a medida pra vocês, tá? Porque eu, gente, sinceramente, quando eu vou colocar a alça, eu coloco no olho, né, digamos assim. Vou acertando. Aí, depois, é claro, pego a régua, a fita métrica, vejo se tá certinho. Ó, tá certinho. Então, qual foi a medida aqui? Desse pique pra lateral, 6 centímetros, posiciona a alça. Desse pique pra outra lateral, 6 centímetros, posiciona a alça. E vou passar uma costurinha reforçada. Reforçada quer dizer o quê? Dá um retrocesso, ó, vai e volta, tá vendo? Aí ela fica bem reforçadinha, passa a costura aqui também. E vou aproveitar também, olha, já fazer a mesma marcação pra colocar na parte de trás. Gente, então, ó, costurei a alça aqui e na parte de trás também. Ela fica assim pra baixo. E agora, nós vamos costurar o zíper, tá? Então, vou trocar o calcador da minha máquina, colocar o calcador de zíper. E é exatamente nessa ordem, tá bom, gente? Primeiro, a gente costura a aba, depois a alça e depois o zíper, tá certo? Então, aqui eu vou colocar a dentinha do zíper de frente para o meu material, bem aqui na beiradinha. Eu venho passando uma costura, primeiro é uma costura de segurança. A medida do zíper que eu passei pra vocês é maior do que aqui onde nós colocamos o zíper, mas é pra dar uma pontinha pra colocar o cursor, tá? Agora eu pego uma das partes do forro do corpo, vou colocar estampa de frente com estampa, ó. Eu alinho bem aqui em cima, a parte reta, pra ficar bem certinho, tá vendo? Aqui no zíper. E aí, eu passo uma costura aqui pra segurar esse forro aqui no material. Pronto, passei a costura, vou puxar esse forro todo pra trás. E agora preste atenção aqui, ó, pra gente rebater a costura, é nesta posição, ó. Com o zíper levantado, alça levantada e aba abaixada, tá? E venho aqui, pode aumentar o ponto da sua máquina, a largura do ponto, tá? Meio pé de máquina, vou passar uma costura. Pra que essa costura, gente? Pra manter o forro bem certinho no lugar que ele tem que ficar. Pra quando a cliente for abrir e fechar o zíper da bolsa, não pegar no forro, tá? Então, essa costura aqui, ela é pra isso. Pra um acabamento mais é de forro mesmo. Então, gente, ó, passei a costura e ficou nessa posição. Agora, a gente vai costurar o zíper do outro lado. Pra isso, a gente abaixa a alça, tá? Pego aqui minha outra parte do corpo e vou colocar aqui, olha, os dentinhos de frente com a outra parte do corpo, só que é com a alça escondidinha lá dentro, tá vendo? Que a alça não fica aqui pra cima, tá?
ajusta bem certinho. Vamos passar uma costura de segurança. Passou essa costura, vou pegar aqui a parte do forro, colocar direito com direito. Alinha a parte reta e passa a costura novamente. Passei essa costura, gente, aí a gente vai rebater também, ó. Coloca o forrinho. A aberta ficou assim, tá? Vou mostrar aqui só pra vocês verem, esse é o avesso. Tá vendo que o forro, ele fica assim, todo repuxado? É por isso que a gente tem que passar a costura rebatendo, tá? Levanta a alça, estica bem o forro pra baixo e aí vem rebatendo aqui a costura com a alça levantada, tá? Então, gente, depois que a gente passou as costurinhas, nós vamos colocar o zíper. O zíper não, o cursor. Vou usar esse de coração, olha que lindo. Nos kits de materiais, gente, que vocês compram lá no site pra fazer essa peça, também vai o cursorzinho decorado. Aqui, a gente coloca do lado direito para o esquerdo o cursor, tá? Então, eu vou abrir a minha peça, ó. Abro um pouquinho aqui, dentinho do zíper. Um dos lados eu vou cortar um pouquinho, tá? Ó, só um pouquinho. Venho com o cursor. Encaixo ele aqui. Aí eu vou puxar e deixar ele paradinho aqui no meio, tá? E a gente vai fechar a nossa peça pra finalizar. Depois que ela estiver pronta, a gente pode colocar o botão, tá bom? E aí eu vou fechar, vou colocar aqui, ó, principal de frente com principal e forro com forro. Vou pegar os meus prendedores, eu começo organizando aqui no zíper. Uma dúvida que as pessoas têm, ó, o zíper sempre jogadinho pro lado do forro, tá vendo? Alinhou bem aqui e a gente vai colocar prendedor em toda a volta pra costurar. Aqui então, pessoal, coloquei alfinete, prendedor e eu vou passar uma costura em toda a volta. Aqui no forro vou deixar uma abertura de uns 10 a 15 centímetros, sem costura, pra gente poder desvirar a peça, tá? E aqui, então, eu vou costurar. O interessante, o importante, aliás, né, é você acompanhar o desenho, tá? Aqui a gente passa por cima do zíper, ó. E aqui embaixo, ainda não tá dando pra vocês verem, só mais um pouquinho. Aqui, ó. Aqui embaixo você acompanha a curva bem certinho, né? Pra bolsa ficar desenhadinha, não perder o formato dela, tá? Mais uma curvinha aqui. Deixei aqui, então, a abertura. E aí, então, por essa abertura aqui que a gente deixou, eu vou desvirar a peça, tá? Aqui, ó, coloco minha mão, encontro o cursor, abro ele, e aí a gente vira a nossa peça toda pro lado direito. Gente, virei a minha peça, o forro ainda tá aqui pra fora, porque a gente precisa fechar essa aberturinha, a gente coloca as pontinhas pra dentro, deixando assim bem retinho, e passa uma costura aqui pra fechar, e agora sim a gente pode colocar o forro todo pra dentro. Ajeita bem as curvinhas aqui, tá? E aí, então, ficou pronta uma bolsa super simples, fácil, ainda mais com molde, né, gente? Tranquila pra fazer. Linda! Eu vou colocar o botão e volto pra mostrar pra vocês como é que faz, ó. Dobra a aba aqui ao meio. Da beiradinha pra cima, você marca mais ou menos 2 centímetros, faz uma marcação, coloca o botão aqui na aba. Depois o botão que você colocou na aba, você vê onde ele encosta aqui no bolso e coloca o outro botãozinho no bolso.
Gente, olha só que linda que ela ficou. Eu coloquei o botão e em cima do botão, deixa eu fazer assim pra focar, eu coloquei a minha etiqueta, ó. Aí tem um bolsinho aqui, a alça, né, o zíper. E ficou aí o modelinho mais simples, então, da bolsa Lisboa, né? Esse aqui é um modelo para iniciante, super linda e fácil de fazer. Espero que vocês tenham gostado da aula. O valor de venda que eu deixo para vocês aí dessa bolsinha é de R$ 80 a R$ 100, tá? Um beijo para vocês e até a próxima aula.